Nesse vídeo eu separei os top 3 melhores celulares da Xiaomi para se comprar em 2025 até 2026, lançamentos recentes. Esse trio tá dando o que falar: Poco X7 Pro, Poco F7 e o que promete elevar mais o nível, Poco F7 Pro. Um ficou famoso pelo custo-benefício absurdo, outro virou o queridinho dos gamers e o terceiro chegou prometendo superar os dois em tudo. Mas será que tá certo isso? Será que o F7 Pro é tão melhor assim? Ou o X7 Pro, por outro lado, custando menos, também é tão bom que descarta também esses outros dois aqui? Hoje a gente vai colocar os três lado a lado, comparar design, tela, desempenho, câmera e bateria, e no final vou te dizer quais as principais diferenças e qual deles realmente pode valer a pena para você. Porque, vamos lá, se tem uma coisa que a Xiaomi acerta em cheio é o design dos celulares dela, e esses três aqui são prova disso, sério. Todos têm um visual lindo, com acabamento premium e aquele jeitão de celular acima da média. Agora me diz aí nos comentários, só pelo visual, sem olhar ficha técnica nem preço, qual desses três aqui você escolheria hoje, e vamos lá para os takes. E bom, olhando mais de perto aqui as estruturas, muita gente comenta que eles estão sim bem parecidos, mas eu discordo um pouco disso. O Poco X7 Pro, por exemplo, apesar de ter bordas sim bem arredondadas, eu diria que o corpo parece bem mais retangular que o próprio Poco F7. O F7 ele vem com um visual mais uniforme, mais redondinho, né? Com o módulo de câmeras aqui em formato de elipse. As câmeras não têm um salto duplo para fora aqui, como é o caso do Poco X7 Pro. E aí chega o Poco F7 Pro, que tirando a parte da câmera, olhando aqui a construção, ele segue sim uma linha de construção bem parecida com o F7, mas com um toque um pouco mais sofisticado. Ele vai ter esse jogo de câmeras que, mesmo sendo grandes e ocupando um bom espaço aqui na traseira, ainda conseguem trazer um ar de celular bem premium e minimalista. Ainda na traseira, os três têm uma divisão de cores dependendo do ângulo que você joga a luz, dá para ver. No Poco X7 Pro, essa divisão acontece aqui na vertical. No F7 essa divisão acontece na transversal e no Poco F7 Pro um pouco mais acima na horizontal. Na parte de trás temos algumas diferenças também nas opções de cores. O meu Poco X7 Pro é verde, mas quando você for escolher o seu, você pode optar pelo preto básico ou pelo amarelo e preto, que é a cor que mais vendeu e se tornou a cara da versão. Já no Poco F7 temos aqui a versão branca, porém você tem as opções preta básica e a exclusiva em preto e cinza, que é uma versão mais personalizada, aparentando ter um adesivo que deixa a estrutura interna do celular visível. Vocês curtiram essa versão? Eu particularmente achei muito linda essa versão em branco. Comenta aqui embaixo. E no Poco F7 Pro você poderá escolher entre um preto igual ao meu, ou então um cinza ou um branco, cores bem básicas e bem bonitas também. Todos eles aqui contam com IP68, que é a melhor proteção contra água e poeira do mercado. Com essa proteção você pode mergulhar os três até meia hora debaixo d'água e até 1,5 metro. Você pode lavar na água corrente e até escutar uma musiquinha que você não vai ter preocupação com isso. É claro que a gente mergulhou os três. O IP68 tem que pesar um pouco na escolha e eles vão ter isso. Ainda na estrutura em si e estética do celular, na lateral direita teremos algo muito parecido. Os três possuem botão Power e de volume, apenas isso. Na parte de baixo, os três serão basicamente iguais também, com uma entrada USB-C, saída de áudio estéreo, slot apenas para chips. Talvez vocês já até saibam disso, mas é sempre muito importante reforçar que eles não terão slot para armazenamento extra, porque as versões de entrada tanto do X7 Pro, F7, F7 Pro são de 256 GB, o que já é muita coisa. Caso você ache pouco, você ainda pode pegar a versão de 512 em todos eles, que foi o que eu fiz aqui no caso do F7 e F7 Pro. Lembrando que 256 GB eu acho um armazenamento pra caramba, mas nesse caso eu vi que o preço dele estava compensando mais, então geralmente de uma versão para outra vai variar um pouco na faixa de preço, logicamente. Se você achar que vale a pena, é uma ótima escolha. E falando em boas escolhas, eu não posso deixar de colocar o link do melhor site aqui, seguro, com os melhores preços desses três aparelhos aqui na descrição. Então confere aí, vai que eles estão num preço bacana. E o link do nosso grupo de ofertas do WhatsApp também está aqui embaixo. Entrem, não custa nada. E quando tem alguma promoção cabulosa na internet, vocês podem economizar não só em celular, mas em tudo. Bom, e se a gente pegar para dar uma olhada agora na parte de cima dos aparelhos, dá para perceber que existe sim uma diferença bem interessante aqui no visual. No caso aqui do Poco X7 Pro, ele tem aquela saída de áudio estéreo visível, ou seja, o som sai pelos dois lados com os furinhos aqui em cima, enquanto aqui no Poco F7 ele vai seguir uma linha mais limpa, sem mostrar nada a não ser esse buraquinho aqui, que se trata de um microfone para redução de ruído. Mas Danilo, e o F7 Pro então não tem som estéreo?
Tem sim, só que ele está escondido dentro aqui da estrutura, o que ajuda a evitar a entrada de poeira e sujeira e deixa o celular com um visual mais minimalista. Coloquei um áudio aqui só para a gente ter uma noção que o som dos três é bem alto, não vai dar para ouvir muito bem como cada áudio sai por causa da compressão do YouTube e do microfone, mas dificilmente alguém vai escolher um desses só por causa do áudio, até porque os três entregam um som estéreo com excelente qualidade. E o que é interessante aqui é que a gente pode vir aqui nas configurações, nos três a gente vai ter isso, desce aqui e vem em sons e vibração e depois a gente vem aqui embaixo e clica em configurações adicionais. Ativa essas três primeiras opções e agora isso aqui é muito bacana, podemos voltar agora em um jogo ou em alguma música, clicar no botão de volume aqui do lado e ele vai agora mostrar essa opção aqui, esse novo ícone de volume, onde você pode clicar e ele vai abrir um mixer de volume e aqui você pode controlar separadamente o volume de cada aba específica. Então, se você quiser colocar uma música e ao mesmo tempo um jogo, ou se você tiver em alguma ligação, você pode ajustar isso aqui, deixar o volume da música mais alto enquanto você joga, ou então o volume da ligação mais alto. Bom, pessoal, essa questão do áudio estéreo ser visível aqui no X7 Pro e nos outros não ser visível foi só a primeira diferença entre os três, porque a gente já vai falar do desempenho, tela e câmera, que é o que realmente separa esses três, e vamos tirar aqui qualquer dúvida que vocês possam ter. Os três possuem infravermelho, então vocês poderão controlar a TV, ar-condicionado, qualquer outro aparelho apenas com o celular, somente acessando o Mi Remote, que é da própria Xiaomi, parear o aparelho que você quer, controlar e pronto. Os três também possuem NFC, que é a tecnologia de colocar cartão de crédito ou débito no celular e assim você pode evitar ficar saindo com a carteira, e também eles possuem 5G, beleza? Antes de passar para o desempenho, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar é sobre a tela desses três carinhas aqui, começando aqui pelo X7 Pro. Ele possui uma tela AMOLED e o Poco F7 e o F7 Pro também. O X7 Pro possui uma taxa de atualização de 120 Hz e o F7 e o F7 Pro também. E o Poco X7 Pro possui uma tela com resolução de 1.5K e adivinhem só, o Poco F7 também, mas aí o Poco F7 Pro já possui um pouco mais de resolução, sendo 2K. Se a gente vir aqui nas configurações, procurar pela função tela e brilho, teremos aqui esse recurso resolução da tela, o que não temos no X7 Pro nem no F7, e aqui no F7 Pro temos, então podemos mudar para Wide Quad HD Plus, que significa um número de 3200 por 1440 pixels. No caso do X7 Pro e do F7 teremos uma resolução que não é nem esse Full HD Plus, nem esse Wide Quad HD Plus aqui do F7 Pro. Esses dois aqui estão no meio desses dois, sendo 1.5K. Para falar a verdade, no dia a dia não tem uma diferença drástica de uma para outra, as três são muito boas. Uma dica de amigo que eu sempre repito por aqui é sempre entrar aqui nas configurações, ajustar a taxa de atualização da tela para o modo padrão ou personalizado nos três aparelhos. Evitem deixar todos os apps travados em 120 Hz, porque apesar da tela ficar super fluida e rápida, isso também faz a bateria ir embora num piscar de olhos e depois sempre aparece alguém dizendo que a bateria desses celulares é ruim, mas vai por mim, não é. O ideal é saber usar, deixar os 120 Hz apenas para os apps que realmente precisam de fluidez, como jogos ou navegação mais pesada, e deixe o restante no modo padrão mesmo, assim a gente mantém o desempenho alto sem sacrificar a bateria. Conselho dado, vamos prosseguir aqui com o comparativo. Os três vão ter um leitor de digital super veloz, sendo que o leitor do Poco F7 Pro ele fica um pouco mais aqui para cima. Podemos também dar um clique para ver as horas e ter o resto da tela ainda apagada, ou podemos dar 2 cliques para acender por completo. Os três terão proteção Gorilla Glass 7i, que é assim muito resistente. Eu já derrubei o meu Poco X7 Pro algumas vezes e nem sinal de riscar ou de quebrar, e até se riscar tá tudo bem, afinal os três vêm com película na tela aplicada e mais uma capinha de silicone inclusa na caixa. Muito obrigado, Xiaomi, por nos dar essa proteção. Podemos agora partir para a principal diferença entre esses três na tela, que é o tamanho. Enquanto o Poco X7 Pro e o Poco F7 Pro contam com suas incríveis 6.67 polegadas, o F7 consegue ser ainda maior, possuindo uma tela de 6.83 polegadas. Não é uma diferença gigante, mas colocando os três lado a lado, a gente consegue sim perceber que o F7 é maior tanto em largura quanto em altura, e já que estamos falando de tamanho, nada mais justo que explicar porque um celular é maior que o outro. E sim, existe uma explicação. Um dos pontos fortes aqui do Poco X7 Pro e do Poco F7
Pro, que a gente sempre cita nos vídeos, é a bateria de 6.000 mAh, bem maior que a de muitos celulares do mercado, como iPhones e Galaxies aí de última geração. Por dias eu usava o celular para gravar, jogar, deixar o brilho no máximo, e mesmo assim no final do dia ainda sobrava de 15 a 30% de bateria, dependendo da forma como a gente usa, é claro, mas isso para mim é um absurdo. Agora o que a Xiaomi fez aqui com o F7 foi ainda mais insano, 500 mAh a mais em relação ao X7 Pro e ao seu irmão mais velho, F7 Pro, que em teoria seria para ser tudo melhor, né? Pode parecer que não, mas isso é bastante e tem sido um ponto decisivo para quem está escolhendo entre esses três modelos. Porque na prática, esses 500 mAh a mais significa cerca de 1 hora a mais de uso. Então, se antes eu chegava aos 20% no final da noite, hoje eu consigo passar dos 30%. O tamanho maior do F7 não é por acaso, ele também pesa um pouco mais, sendo 216 gramas contra 206 do F7 Pro e 195 do X7 Pro. E o que chama a atenção mesmo é a espessura de todos. Quando colocamos lado a lado, dá para perceber como a Xiaomi conseguiu deixar esses celulares tão finos quanto um iPhone 17 Pro Max. Na verdade, é até mais fino e ainda tem uma bateria com capacidade maior do que qualquer iPhone. Tem também uma explicação para isso. Eles usam a tecnologia anodo, que substitui parte do grafite por silício. Isso faz com que a bateria ganhe densidade e perca volume, ficando menor em tamanho, só que mais potente e mais rápido do que antes, ou seja, mais autonomia, sem comprometer o design fino que a gente tanto gosta. E já que estamos falando de velocidade de carregamento, os três modelos impressionam. A Xiaomi incluiu um carregador de 90 watts na caixa dos três, então X7 Pro, F7 Pro chega a 100% em 30 a 40 minutos, enquanto o F7 leva um pouco mais, aproximadamente 50 minutos, por conta da bateria que é um pouco maior. Convenhamos, você pisca e já estão prontos para o dia a dia, ponto super positivo para a Xiaomi. E claro, com baterias desse tamanho era de se esperar que o desempenho também fosse de respeito, né? O Poco X7 Pro, ele continua sendo o queridinho da galera e consegue enfrentar quase de frente celulares um pouco acima da sua categoria. Na versão mais recente aqui no AnTuTu, versão 11, ele marca cerca de 1.815.000 pontos. Isso graças ao processador Dimensity 8400 Ultra, e a minha versão aqui é de 12 de RAM. Lembrando que ele ainda tem a versão de 8 de RAM, que mantém também uma boa potência. Não é a mesma potência, mas reduz um pouco o custo. E agora passando para o Poco F7 e para o Poco F7 Pro, a briga fica boa e o desempenho sobe um degrau. Ambos contam com 12 de RAM também, e o F7 conta com o Snapdragon 8S de quarta geração, um processador eficiente que foi lançado esse ano, então ainda está super fresco no mercado. No AnTuTu 11 ele chega numa média de 2.200.000 pontos, mostrando que ele consegue entregar um desempenho de celular top de linha. Já o Poco F7 Pro ele vem equipado com o Snapdragon 8 Gen 3, um chip que dispensa apresentações, é o mesmo usado em vários tops de linha também. No AnTuTu 11 ele marca cerca de 2.100.000 pontos, que também é insano e não é um número tão diferente de um para o outro. Ah, Danilo, mas qual que é a diferença então desses dois? Não é tão fácil explicar isso, mas com a ajuda aqui do AnTuTu a gente pode tentar. O F7 ele se sai melhor nesses primeiros dois pontos, CPU e GPU, ou seja, com base nesses números, ele tem mais força bruta para rodar jogos pesados e tarefas que exigem mais do processador e da placa gráfica. Já o Poco F7 Pro, ele manda melhor em memória, ou seja, esse main, e o X, que significa experiência de usuário. Esse main representa a velocidade de memória e do armazenamento, então ele abre e troca de aplicativos mais rápido. E o X, experiência de usuário, ele mostra como o sistema vai se comportar no uso real, tipo a fluidez, o tempo de resposta e a experiência geral no dia a dia. Então, resumindo, F7 é mais forte para jogos e o F7 Pro é o mais estável e fluido no uso diário, só que esses números são tão parecidos que é meio complicado falar que dá para notar uma senhora diferença de um para o outro. Bom, eu sei que na prática, antes de passar para as câmeras e antes de eu te falar qual eu pegaria, logicamente a gente não pode deixar de rodar nesses três um dos jogos mais pesados para celular, que é o Genshin Impact. E repara nesse detalhe aqui do ladinho, ó. Esse é o FPS para a gente ver o desempenho real de cada um, e quanto maior esse número, melhor. Vocês percebem que o jogo vai rodar sim com qualidade nesses três modelos. Mesmo que você não seja muito de jogar, vale a pena ver essa parte, porque se esses celulares estão rodando esse jogo aqui com fluidez, eles também vão rodar qualquer outra coisa
tranquilamente. Se você for editar um vídeo, mexer no Instagram ou até fuçar muito na galeria, eles vão dar conta disso tranquilamente. Enquanto a gente vai vendo o desempenho, vocês precisam saber que os três possuem Android 15 e HyperOS 2.0, então não teremos problema com atualizações, não por enquanto. Apesar dos três possuírem 12 GB de memória RAM, no Poco X7 Pro a gente tem a memória UFS 4.0, no F7 e F7 Pro a gente fica com o UFS 4.1. No geral as diferenças serão imperceptíveis, então não se apeguem nesse detalhe. Se o jogo for mais otimizado, aí sim os celulares começam a mostrar que são capazes. Aqui no Call of Duty, por exemplo, os três modelos entregam praticamente o mesmo desempenho, 120 frames cravados no modo multiplayer, uma taxa altíssima, e mesmo depois de vários minutos de partida continua firme, sem engasgar, com o gráfico todo no máximo. Já no modo Battle Royale a história muda um pouco, o próprio jogo limita a taxa de quadros em 90 frames, novamente todos os aparelhos seguram essa taxa sem dificuldade, ou seja, aqui não tem como culpar o celular, quem segura o desempenho é o próprio jogo. Mesmo assim, esses 90 quadros por segundo permanecem estáveis praticamente o tempo todo. No Car X Drift, que é um dos jogos de corrida mais pesados disponíveis, o resultado também impressiona. Os três rodaram o game com 60 frames cravados. Em alguns momentos até houve uma pequena queda para 55, 58, mas nada que atrapalhe de verdade a jogatina. É o tipo de variação que você nem percebe enquanto está jogando. O desempenho geral nos testes foi excelente, gráficos todo no máximo, jogabilidade fluida e sem quedas perceptíveis do início ao fim. Mais um ponto positivo para os três modelos, e embora muita gente diga que há diferenças consideráveis entre os processadores, na prática qualquer jogo ou aplicativo pesado que roda aqui no F7 ou no F7 Pro também vai rodar tranquilamente aqui no X7 Pro. O que pode mudar um pouco no uso diário é a questão de eficiência e a dissipação de calor. O Poco F7 espalha melhor o calor pelo corpo do aparelho, o que ajuda a manter a temperatura mais equilibrada. Já o X7 Pro concentra mais o aquecimento ali na região do módulo perto das câmeras, nada grave, mas dá para notar uma diferença. Nada que um cooler também não resolva isso, um ambiente bem refrigerado. E falando agora de uma diferença importante entre esses três celulares que talvez pese um pouco na escolha, é que enquanto o Poco X7 Pro possui Wi-Fi 6, no Poco F7 e F7 Pro teremos Wi-Fi 7. A versão do Bluetooth no Poco X7 Pro e do Poco F7 é a versão 6.0. Já no Poco F7 Pro temos a versão 5.4. Talvez a gente nem saiba de fato quais são as diferenças disso e no dia a dia talvez pouco importe, mas, por exemplo, no Poco F7 teremos uma velocidade de conexão maior e uma menor latência, tanto no Wi-Fi quanto no Bluetooth. Isso também vem acompanhado de alguns erros de conectividade aqui no Wi-Fi que a gente acabou percebendo depois de usar durante alguns meses, mas realmente isso torna esse celular um pouco mais premium. Antes de ir para as câmeras, que é um ponto super importante e o que pode definir o patamar aqui do Poco F7 Pro em relação a esses dois modelos, a gente primeiro precisa responder a dúvida que muita gente tem. Com tudo isso que a gente viu até agora, será que vale a pena pagar mais para pegar o F7 ou até o F7 Pro, ou será que vale a pena ir de X7 Pro mesmo? Bom, o Poco X7 Pro ele está num preço simplesmente absurdo de bom, girando em torno dos 2.100, e lá no grupo de ofertas a gente já postou até por um pouco menos. Já o Poco F7 ele fica na faixa dos 2.400, 2.600, e o F7 Pro ele sobe um pouco mais, ficando entre 2.800 a 3.100. Então, apesar de serem celulares parecidos em muitas coisas, estamos falando aqui de preços de três categorias diferentes. Se você quer o melhor custo-benefício, o X7 Pro é imbatível nesse preço, então não tem outro aparelho que entregue tanto pelo preço que ele está custando. Agora, se você tem um pouco mais para investir, o F7 traz algumas melhorias no desempenho e eficiência, valendo muito mais a pena pelos 2.500. Lembrando que eu estou falando de preço aqui, mas dá uma conferida nos links da descrição que às vezes você se surpreende. Bom, e para quem busca o pacote mais completo possível, com o máximo de recursos e aquele refinamento extra, o Poco F7 Pro é o topo de linha, mas claro, isso vem também com um custo mais alto que pode sim pesar um pouco na balança. Resumindo, cada um deles faz muito sentido dentro da sua faixa de preço, principalmente o Poco F7 e o Poco X7 Pro. Então vai depender mesmo de quanto você quer investir, mas calma que ainda tem um ponto que a gente precisa dar uma olhada, que são as câmeras. Então bora continuar, e antes disso já deixa o like aí embaixo e se inscreve, porque isso ajuda demais o canal e me motiva a continuar trazendo comparativos como esse. Sério, valeu demais.
E a Xiaomi, no anúncio do Poco F7, divulgou que ele teria 4 anos de atualização Android e mais 6 anos de atualização de segurança. Isso é incrível. O Poco F7 Pro também vai ter isso, 6 anos de atualização de segurança, pelo que eu vi. Vai atualizar mais 4 de sistema operacional também. Infelizmente, não temos nenhuma informação sobre isso para o X7 Pro. Porém, sabemos que ele também é uma máquina e provavelmente eles atualizem o sistema também, aparentemente mais 4 anos ou 3, a gente fica na dúvida. Mas além dele durar muito tempo, a gente tem a segurança de ter ele sempre atualizado, porque é um celular com hardware absurdo. Agora, passando para as câmeras, teremos basicamente a mesma coisa. Os três possuem uma lente principal de 50 megapixels e uma grande angular de 8 megapixels. Vou separar essas fotos aqui entre celular A, celular B e celular C, para você não ficar pensando se somente está te sabotando, mas responde aí qual dos celulares você acha que está melhor e depois eu te digo qual que é a foto do celular A, B e C. Vai digitando aí nos comentários. Mesmo com as especificações bem parecidas, as fotos podem apresentar diferenças sim, e é exatamente isso que a gente vai conferir agora. Fica de olho aí na nitidez, em como cada aparelho trata as áreas de sombra e os pontos de alto brilho. Repare nas cores também, um pode puxar para tons mais quentes, outro um pouco para tons mais frios. Preste atenção na textura dos objetos, no que aparece no fundo e como o HDR age aqui nas cenas. Vamos manter as fotos lado a lado agora. Aproveita esse tempo para analisar com calma e já me diz aí nos comentários qual ficou melhor na sua opinião. Resposta de qual celular é o A, B e C na tela em 5 segundos. Os três gravam vídeos com traseira em 4K a 60 frames, o que já é ótimo, mas apesar disso, o Poco F7 Pro ele vai gravar vídeos em 8K a 24 frames por segundo. A estabilização dos vídeos está muito boa nos modelos, então repara aí enquanto eu mostro nas imagens, vê como cada um se sai com os movimentos mais bruscos, se tem aquela tremidinha chata ou se segura bem a imagem. E claro, presta atenção na exposição e no foco automático, que são dois detalhes que fazem bastante diferença na hora de gravar vídeos no dia a dia. E me conta aí nos comentários qual te pareceu mais estável e com a melhor qualidade. E aqui agora na câmera frontal, teremos aqui nos três uma câmera de 20 megapixels nos três aparelhos, mas temos uma leve diferença aqui na gravação de vídeo da câmera frontal. O Poco X7 Pro vai gravar nessa qualidade de vídeo, gravando a 1080, apenas 30 quadros por segundo. Já o Poco F7 tem essa qualidade de vídeo, gravando a 1080 a 60 quadros por segundo. O Poco F7 Pro grava a 1080 e 60 quadros por segundo com essa qualidade de vídeo. E eu quero que vocês comentem aí qual dos três está melhor. Será que por ter um processador melhor, né, no caso do F7 e o F7 Pro, ele tem um processamento de imagem superior também? Comentem aí. E nessa conclusão geral, eu quero te falar que se você já tem o Poco X7 Pro, você já está muito bem servido. Agora, se você ainda vai escolher entre algum deles, pensa no seu orçamento, se dá para ir de F7, manda ver. É um baita upgrade, mas se o limite é de R$2.000, o X7 Pro continua sendo a melhor escolha, a escolha mais certeira, não vai te deixar na mão. Se você gostou mais do requinte e da qualidade do F7 Pro, também está sendo uma baita escolha. E aí, será que eu esqueci de comentar alguma coisa? Deixa um feedback aí nos comentários e também entra no grupo de ofertas e, claro, deixa o like nesse vídeo, se inscreve, verifica o seu sininho de notificação, isso ajuda demais o canal. Abraço do Danilão e fui, pessoal!